Olá, estamos de volta. No vídeo anterior, nós vimos brevemente a história da antiga Atenas e também os principais monumentos da Acrópole. E agora iremos ver as principais construções do período clássico de Atenas na Cidade Baixa. Mas olhemos primeiro para os monumentos mais importantes junto à encosta da Acrópole. E um deles é o Odeion de Péricles, que era uma das construções de destaque da Cidade Baixa no auge de Atenas, e se encontrava na parte sul da cidade, bem próximo a leste do Teatro de Dionísio. E como diz o seu nome, foi construído por Péricles no século V antes da Era Comum. Ali aconteciam os grandes concursos musicais como parte do Festival Panatenaico, em homenagem a Atenas, a deusa. O Odeion de Herodes, Ático, é outro edifício dos antigos edifícios restaurados, que aliás é melhor preservado atualmente em Atenas. Tanto que ainda continua em uso para apresentações de festivais modernos e está localizado a oeste do Teatro de Dionísio, também na encosta sul da Acrópole, e foi construído em 161 depois de Cristo, pelo cônsul romano Herodes Ático. O Asclepion, que é o deus Asclépio, deus da cura, fica do lado oeste do Teatro de Dionísio, bem próximo à fortaleza da Acrópole. O templo foi construído durante a Guerra do Peloponeso e possivelmente devido às pragas que assolaram a população durante a guerra. Ele era uma espécie de hospital da época. A histórica e famosa Ágora de Atenas está situada a noroeste da Acrópole, numa área baixa e plana. A Ágora grega era uma espécie de centro cívico, ou seja, uma grande área aberta e livre de uso dos cidadãos gregos. Ali se desenvolveu e se solidificou a famosa democracia grega. A Ágora foi construída durante a Era Clássica e o seu entorno era repleto de edifícios públicos que representavam uma espécie de síntese da longa história de Atenas. Vamos então abordar alguns desses edifícios de maior destaque. Olhemos para a Stoa Sul. Ela é assim chamada para distingui-la da Stoa de Átalo. Ela ocupava uma extensa parte no lado sul da Ágora, cujos restos da base ainda são bem visíveis ao visitante. A Stoa abrigava vários compartimentos que serviam, entre outros, de salas para os magistrados da cidade, mas também para restaurantes e lojas. Era uma espécie de shopping essa Stoa, um shopping moderno. A Stoa de Átalo recebeu esse nome porque foi construído por Átalo II, rei de Pérgamo. E ela foi reconstruída em 1950 da nossa era, e hoje ela é o edifício mais majestoso e dominante na praça, com 115 metros de comprimento e com 2 andares. Cada andar tem 2 fileiras de colunas de estilo dórico e iônico. Cada fileira contém 45 colunas, que dá um total de 180 colunas. Do andar superior, se você subir lá, se tem uma vista privilegiada que domina toda a Ágora. Hoje a Stoa cumpre o papel, ou a função principal de museu da Ágora. O Templo de Hefesto, ou Hefasteion, é outra construção de destaque na Cidade Baixa. Construído em meados do século V a.C., é dedicado a Hefesto,
É um templo dórico de mármore que se sobressai a oeste da ágora grega, próximo ao altar de Afrodite. Bastante bem conservado, o templo de Éfeso tem 6 colunas de frente e de fundo e 13 nas laterais. Outro edifício é o Odeion de Agripa. É a construção romana que mais se sobressai atualmente na Ágora e que ocupa boa parte da área central, em frente à estoa de Átalo. Os restos da construção testemunham sua enorme estrutura, de 51 por 43 metros. Ele foi construído no final do século I, antes da Era Comum, pelo general romano Agripa. Ainda há outros monumentos junto à Ágora que merecem pelo menos serem mencionados. Entre eles destacamos o Templo de Afrodite, que ficava um pouco acima do Templo de Éfeso, a estoa de Zeus Eleutérios, que ficava em frente ao Templo de Afrodite, o Templo de Apolo, que ficava em frente ao Templo de Éfeso, e o Altar dos 12 Deuses, que ficava em frente à estoa de Zeus, um pouco acima do Templo de Apolo. Enfim, os diversos e diferentes edifícios, santuários e altares remanescentes na Ágora é um retrato bastante fiel da diversidade cultural de Atenas. Convém ainda mencionar 2 edifícios que ficam fora da parte central da antiga Atenas. De certa maneira, Atenas é um grande telo. Um é o enorme Templo de Zeus Olímpicos, que fica a cerca de 500 metros a sudeste da Acrópole. Das 104 enormes colunas de mármore do templo que compunham o templo originalmente, ficam somente 16 aí solitárias no local. O outro é o Kalimarmaro, que significa feito de mármore, ou como conhecido, o Estádio Panatenaico, que fica a cerca de 1000 metros a sudeste da Acrópole. O estádio foi construído no final do século IV a.C., para sediar os Jogos Panatenaicos de Atenas. E foi escavado e reconstruído em 1869 da nossa era. E atualmente é utilizado como marco para eventos históricos, em especial o dos Jogos Olímpicos. O Areópago, onde segundo o livro de Atos, Paulo foi conduzido para palestrar, todo orgulhoso, né? O Areópago, Areios Pagos, não é em grego, né? Não é um monumento, mas uma colina de aproximadamente 115 metros de altura e fica no lado sul da Ágora. É provável que o nome Areópago derive do deus da guerra Ares, de quem havia um templo também lá na Ágora, aí ao lado do Odeion de Agripa. Areópago era também o nome do conselho que se reunia na colina para decidir sobre assuntos relacionados a casos graves da cidade. Em tempos mais remotos, a colina foi local de vários antigos santuários. Na época clássica de Atenas, o Areópago foi local também de luxuosas residências para os magistrados da cidade. O cristianismo, em seus primórdios, construiu ali uma igreja em homenagem a São Dionísio, o Areopagita, que, segundo o livro de Atos, vocês conhecem, Atos dos Apóstolos, ali pelo capítulo 17, foi convertido por Paulo. Só que hoje os remanescentes arqueológicos no Areópago são muito limitados, reduzindo-se apenas a referências onde se encontravam os alicerces. Por isso, não se frustre quando você for lá ver o Areópago. Enfim,
Atenas poderia ser denominada de a cidade dos deuses e deusas e da cultura, um ambiente aberto à diversidade, às diferentes formas de pensar e de cultuar. Foi este ambiente que gerou a filosofia e a democracia. E foi também este ambiente que permitiu o florescimento do cristianismo na região. E possivelmente também foi influenciado por este ambiente.